Programa de entrevista da TV Web Luz está de volta e hoje iremos falar sobre um tema bastante interessante, colhemos o que semeamos. Você já se perguntou o porquê da vida, o porquê das dores, do sofrimento, da solidão ou da família difícil? E quem vai falar sobre esse tema de colheita é o Leonardo Cursis, que está aqui conosco. Tudo bem, Leonardo? Tudo ótimo. O Leonardo, ele é palestrante de desenvolvimento pessoal e comentarista no jornal Nova Era, da Rádio Boa Nova. Exato, É isso? exato. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo à TV Web Luz. Eu agradeço a oportunidade de aqui estar para conversarmos. Não? Que bom. Leonardo, primeira pergunta. O que é um palestrante de desenvolvimento pessoal? Bem, eu acredito que a grande tarefa na nossa vida é nós conseguirmos fazer com que as nossas virtudes possam se manifestar, porque nós somos criaturas virtuosas, não? Tanto é que constantemente nós ouvimos falar que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Consequentemente, somos criaturas virtuosas. Então, desenvolvimento pessoal é criar as experiências, ou a análise, ou o entendimento, que permitem com que as pessoas possam manifestar estas virtudes. Vamos pegar um exemplo bem simples. Uma criança, quando começa a andar, podemos perguntar, a capacidade dela andar está nela ou está fora dela? Não, está nela própria. Agora, através do exercício, ela vai manifestar isso que é uma virtude também. Então, a virtude é tudo aquilo que nos capacita a ter uma boa vida, quer seja nas nossas ações, naquilo que nós falamos e especialmente naquilo que nós pensamos. Leonardo, e como ter uma boa vida se muitos não conseguem distinguir ainda o bem do mal? E o que é o bem e o mal? Não existe essa distinção, só existe o bem. Não existe o mal? Não existe o mal. Eu posso pegar aqui fazer uma exemplificação. Aquilo que tem existência real não pode ser destruído. Apenas aquilo que não tem existência real pode ser eliminado. Se eu considerar a escuridão e a luz, qual dessas duas coisas tem existência real? A escuridão ou a luz? É a luz, né? Agora, o que é a escuridão? É simplesmente a ausência de luz. E da mesma forma, nós podemos considerar que não existe o mal. Quando há uma escuridão, então, que nós possamos considerar dessa forma, é porque o bem ainda não se instalou ali. Agora, não existe essa luta entre o bem e o mal. Ou seja, o ser humano cria essa luta, acredita que existe, né, para justificar o mal. Bom, normalmente, quando se quer estipular a existência do mal, o que está se querendo é combater alguém. Né? Aquele lá é um agente do mal, aquele lá, por qualquer razão, não professa as nossas ideias. Né? Agora, o ponto de partida que nós temos que considerar é o seguinte: se o mal existe, quem criou o mal? Hein? Deus? Ora, nós sabemos que o único Criador que nós encontramos, que nós podemos entender, é Deus. Agora, não pode haver espaço para o mal na criação de Deus, porque na medida que isso acontecesse, nós estaríamos diante de uma criação falha. Agora, as pessoas falam, olha, mas Deus não criou o mal, mas através das nossas atitudes isso pode acontecer. Ora, nós estaríamos introduzindo o mal na criação de Deus, que é um contrassenso. Agora, o que é mais adequado é nós considerarmos o seguinte, que em determinadas circunstâncias não temos a capacidade ainda de manifestar a virtude de uma forma correta, de uma forma plena. Então, nas nossas experiências, existe, vamos dizer assim, essa inibição inicial que pode levar as pessoas a entender que nós estamos errando. Mas aquilo é apenas um processo. Na medida em que nós vamos evoluindo, isso desaparece. Então, poderíamos, quanto muito, dizer o seguinte, se há uma dualidade, ela pode existir entre conhecer e não conhecer. Entre conhecer, podia dar um outro nome para não conhecer, ignorância, mas eu acredito que é um termo muito forte. Mas eu acredito existem as coisas que eu conheço e existem aquelas coisas que eu ainda não conheço, mas que eu vou conhecê-las. Leonardo, o que é os débitos de dívidas passadas? Como lidar com esses débitos? Não existe débito. Não existe débito. Não. E as dores, o sofrimento, a tristeza, a diferença do rico e do pobre? O que existe são apenas resultados que nós vamos colhendo em função daquilo que nós vamos fazendo. Quando nós colocamos dessa maneira, débitos, essas coisas todas, é uma forma de nós tornarmos pequena a visão das coisas espirituais. O que nós temos que considerar as dificuldades é sempre como um recurso pedagógico e nunca como um recurso de punição. Mas normalmente nós ouvimos constantemente
as pessoas dizerem que nós teremos encarnações dolorosas, porque isto e por aquilo. Uma coisa curiosa, se o espírito de um lado deixou de ameaçar os outros com o inferno, porque chegamos à conclusão de que ele não existe, mas continuamos ameaçando de alguma forma, com encarnações dolorosas, com processos obsessivos intermináveis, e sem levar em consideração, portanto, o ensinamento de Jesus que diz que nada, absolutamente nada acontece na nossa vida que não seja em nosso favor. Então, tudo aquilo que acontece em nosso favor, não posso entender isso como castigo, não posso entender isso como punição. Então, Deus não castiga? Não, de forma nenhuma. Se Deus castigasse, ele estaria reconhecendo um erro na criação dele. Agora, as leis que ele nos cria são suficientes para nos encaminhar. Agora, esse é o ponto central. Como podemos reconhecer a imperfeição na criação de Deus? Na medida que Deus é perfeito, ele é o criador de tudo que está à nossa volta, inclusive nós, como é que nós poderíamos reconhecer em nós, filhos de Deus, que não seja uma condição semelhante àquela que é encontrada em Deus? Tanto é que nós falamos que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas nós insistimos em que Deus, talvez, em algum momento cansado ou preocupado, tivesse se equivocado na sua criação. Nunca houve isso. Como que justifica as doenças hoje em dia, a dor, o sofrimento, a diferença do rico e do pobre? Mas o tema que nós escolhemos fala justamente a partir do ensinamento de Jesus, que ele diz que a cada um é dado segundo as suas obras. Essa é uma forma de nós considerarmos a lei da semeadura. Aquilo que resulta na nossa vida, quer seja de coisas boas ou não, é decorrente da nossa semeadura. Mas talvez nós pudéssemos levar essa conversa para um campo mais positivo, da seguinte forma. Quando a lei da semeadura é apresentada, quase sempre ela é apresentada como uma ameaça. E sempre seguido de um exemplo, aquele que semeia vento, colhe tempestade. Entretanto, esta lei, ela tem um propósito muito maior, que é de nos libertar, é dar-nos a liberdade para seguirmos segundo as escolhas que fazemos nesta caminhada. Então, é um ensinamento libertador, não é um ensinamento que vem para nos punir. Se nós nos fixarmos nesse aspecto, que as pessoas entendem que essa lei torna inexorável, que o mal que nós fazemos, nós colhemos, nós simplesmente ficamos centrados não no desenvolvimento das nossas potencialidades, mas simplesmente vamos ficar inibidos diante das coisas erradas que nós fizemos. Então, a grande contribuição desta lei é dizer o seguinte: nós somos livres, daí o livre-arbítrio, fazemos as nossas escolhas, e aquilo que sucede na nossa vida é resultado daquilo que nós semeamos. Agora, como nós somos espertos, eu pergunto: que tipo de semente eu vou semear? Se aquilo que eu colho é produzido da minha semeadura, claro que eu vou procurar boas sementes. Agora, provavelmente por equívocos em alguma situação, ou por inabilidade em escolher a boa semente, eu tenho jogado algumas sementes que se transformaram em espinhos na vida, né? Porém, mesmo essa semeadura pode nos mostrar que ali está em andamento a lei, que nós colhemos aquilo que nós semeamos. Agora, não devemos nos abater diante daquilo que possa estar, de alguma forma, nos constrangendo. O que nós temos que procurar é o recurso para superar o constrangimento, a dificuldade e daí por frente. Então, inclusive a dor. A dor, ela é um instrumento de ensinamento fantástico. Já imaginou se você não tivesse dor? Você cuidaria do seu corpo físico? Não cuidaria, evidentemente não cuidaria. Então, a dor é punição aí ou ela é um recurso que nos avisa o momento correto de cuidar da saúde, de procurar um médico e assim por diante? E podemos falar também das dores não físicas, das dores morais. Ora, quando elas comparecem, isto é uma sinalização, não para nos punir. Vamos pegar um exemplo para considerar isso. Quando nós vamos para a praia, nós pegamos estradas que têm abismos na sua lateral. E na lateral tem um tal de guarda-reio, né? Que são aquelas defensas que estão ali, né? Elas estão ali para nos punir ou para nos proteger? Nos proteger, sim. Ainda que nós possamos amassar o nosso carro ao chocar-se com esse guarda-reio, ainda que possa haver ferimentos, mas não são ferimentos decisivos que possam tirar a nossa vida. Nós temos a proteção. Então, as leis de Deus não são punitivas, elas são guarda-reios da nossa vida. E quando não estamos caminhando de acordo com ela, então nos vem sinal. O sinal, olha, é necessário fazer uma alteração na rota. Agora, não se altera a rota pela punição. Altera-se a rota pela consciência daquilo que nós estamos fazendo.
E como tomar consciência das suas atitudes, que não está sendo de acordo com as leis? Exercite o bem. Tá? Porque toda a nossa capacitação na vida decorre deste exercício. Mas podemos trazer aqui para a nossa consideração também, de que se nós quisermos orientar a nossa vida com segurança, há um recurso extraordinário que também foi ensinado por Jesus, aquele que diz, faça ao outro o mesmo que você quer para si próprio. Então, essa é a grande diretriz da vida. Agora, então, em tudo aquilo que nós fazemos, e vamos entender aqui fazer as nossas ações, as nossas palavras e os nossos pensamentos. Se porventura nós fizermos uma verificação cuidadosa, nós vamos ver se cada uma dessas sementes são boas sementes. Como aceitar as dores e os sofrimentos sem queixas e lamentações? O primeiro passo é que nós desenvolvemos a capacidade de aceitar. Aceitar não quer dizer tornar-se passivo diante da dificuldade. Quer dizer, isso sim, não se revoltar diante da dificuldade. Quando nós não nos revoltamos, nós assumimos uma condição em que podemos concentrar toda a nossa energia, que nos capacita a vencer a dificuldade. Quando, entretanto, nós nos revoltamos, nós nos debilitamos. E no lugar de resolvermos a dificuldade, nós ainda aprofundamos ela mais. Então, as pessoas muitas vezes torcem o nariz quando a gente fala aceitar. Aceitar aqui, no caso, não é sinônimo de não fazer nada. É o contrário. É o primeiro passo para que você possa fazer. Né? É a mudança, a transformação. Mas sem aceitação, você não vai conseguir mudar. Porque sem aceitação, você está lutando contra. E nós não conseguimos superar nada quando nós estamos lutando contra. Que, aliás, é um equívoco constante que nós percebemos aí, convidando as pessoas, seja contra isso, seja contra aquilo. Não, nós temos que ser a favor e não contra. Porque que nós somos, quando somos a favor, nós reunimos as energias necessárias à concretização. Quando nós nos colocamos numa proposta ser contra, isso já traz dentro da própria pessoa uma condição negativa. Porque quando nós falamos, seja contra tal coisa, e nós pedimos para a pessoa refletir sobre isso, a condição interior dela não vai ser uma boa condição. Já vai ser uma condição negativa. Então, seja a favor das coisas. Trocar o não pelo sim, mais vezes, né? O não pelo sim. Como ser bom no mundo de hoje? Ser bom em qualquer mundo, em qualquer época, em qualquer lugar. Porque o ponto que nós temos que entender é o seguinte. Normalmente nós somos orientados de que a prática do bem é para favorecer os outros. Engano. A prática do bem tem como primeiro propósito beneficiar a nós mesmos. Jesus não diz para amar a si próprio? Como é que nós podemos amar a si próprio se nós não somos bondosos conosco mesmo? É simplesmente impossível, né? Então, a outra coisa que normalmente costuma se apresentar, que merece uma correção, quando se diz o seguinte, nós temos que fazer o bem sem esperar nada. Né? Muito bem, e considerando a lei da semeadura, quer dizer, quando eu faço as coisas mal criadas, eu colho, né? Agora, quando eu faço as coisas boas, me é negado a colheita, por quê? A colheita acontece sempre. O que talvez fosse mais preciso é esclarecer que se nós fizermos o bem a uma pessoa em particular, dela nós não vamos cobrar nada. Mas não significa que a vida não vai nos trazer a resposta. Né? Porque a resposta não necessariamente vem diretamente daquilo que nós possamos estar beneficiando. Agora, o principal beneficiado, o primeiro beneficiado, quando nós fazemos bem, somos nós mesmos. E como ir em busca da felicidade, se é que essa felicidade existe? É claro que ela existe. Você acredita que Deus não seja feliz? Acredito que sim, creio eu que sim, não tenho certeza, mas... Se Ele nos criou a sua imagem e semelhança, é sinal que nós também temos isso, não? Ou seja, temos esse poder da felicidade. Não, claro, é evidente. Agora, eu acredito que nós temos que mostrar o seguinte, o propósito da vida é alcançar a felicidade. Agora, alcançar a felicidade, nós podemos entender isso como compartilhar a vida com Deus, como nos capacitarmos a sermos co-criadores com Deus, ganharmos uma sinceridade plena, que nada mais é do que a síntese de todas as virtudes de que nós somos portadores. Então, caminhar na felicidade, vamos fazer um pequeno teste. Quando nós fazemos alguma coisa boa, como é que nós nos sentimos? Bem.
E quando nós fazemos alguma coisa não muito apreciável para os outros, como é que nós nos sentimos? Não muito bem. Então o caminho é muito claro. Se você quer se sentir bem, Faça o bem. faça o bem. Então isso nos mostra com muita tranquilidade que essa tal busca da felicidade, ainda que o bem possa nos trazer uma condição positiva momentânea, mas na medida em que nós vamos preenchendo a nossa vida apenas com a prática do bem, nós entramos num estado de graça, em que permanentemente nós vamos estar nos beneficiando da forma de nós sermos e nós agirmos. As religiões, ela ajuda a enfrentar esse momento? Aí depende da religião e depende do que ensina nessa religião, né? Agora, de qualquer forma, é sempre bom entender o seguinte: a busca da felicidade é um caminhar de cada um. Ninguém vem nos pegar pela mão e nos puxar nessa direção, porque, muito simples, Deus nos criou sua imagem e semelhança e, de outro lado, Ele nos conferiu todos os recursos necessários para que nós sejamos bem-sucedidos. Eu costumo brincar dizendo que quando Ele nos criou, Ele preparou uma mochilinha e nessa mochilinha Ele colocou tudo o que é necessário para essa grande viagem. A nossa dificuldade é reconhecer a própria existência da mochilinha. Imagine, então, reconhecer o que há dentro dessa mochilinha, né? Então, nada nos falta. Inclusive, quando nós ficamos pedindo, adoidado, para Deus me dê isso, aquilo, isso é entrar segunda vez na fila, né? Porque Ele já nos deu tudo aquilo que é necessário. Ou seja, a gente não está prestando atenção nessa mochilinha. A nossa comunhão com Deus não é uma comunhão petitória, mas sim de louvação, de reconhecimento, de agradecimento. E nós não saímos ainda dessa fase de ficar pedindo. A segunda vez, olha, mas procura, olha na sua mochila tem tudo isso que você está pedindo. O ser humano vive muito acomodado, seria isso? Não diria que vive acomodado, não? Porque... Esperando um milagre, através das orações, dos seus pedidos, e não indo em busca. Mas aos poucos ele vai reconhecendo, porque justamente essa lei que nós colhemos, que nós semeamos, nos traz a resposta daquilo que nós estamos fazendo. Pode ser que no primeiro momento a pessoa tenha dificuldade de aceitar que os resultados decorrentes da sua semeadura. Mas aos poucos ele vai considerar que isto funciona dessa maneira. Agora, o que é bom entender é o seguinte: há necessidade de uma elevação constante do nosso nível de consciência, né? Isso é um processo que se desdobra pelos milênios. Agora, a cada degrau que nós temos na nossa consciência, o que seria a consciência? Ter a capacidade de perceber as coisas com mais exatidão. Então, claro que nós vamos percebendo isso. Agora, no nível de consciência que cada um de nós traz, nós temos a percepção daquilo que é importante para aquele momento, né? Às vezes eu costumo perguntar o seguinte: quando nós compramos uma bicicleta e não sabemos andar, colocar naquelas rodinhas é errado? Para nós aprendermos a andar? É claro que não, né? Agora, depois que aprendemos a andar, conservar essas rodinhas está certo? A gente joga fora, então, né? Está na hora de abandonar. Então, uma das dificuldades que se apresentam na vida, nós nos apegamos muito e temos dificuldade de deixar aquilo que não mais é necessário. Não que seja ruim, não mais é necessário. O próximo passo é diferente. É que é difícil de se desapegar dos vícios. Não, é difícil se desapegar. Eu não diria nem de vício, de tudo, todo né? apego. Principalmente quando precisa mudar, né? Todo apego é um entrave, né? O apego, em última análise, por exemplo, nós fazemos uma tremenda confusão entre amor e apego, né? Amar não pode ser fonte de sofrimento, né? E constantemente nós dizemos: aquela pessoa ama de tal ordem, outra é que um sofrimento na vida dela. Que amor é esse? Que produto de sofrimento? Na realidade, o que acontece é o desenvolvimento do apego, o apego que está em cena. Agora, quando vamos alcançando essa condição de amar, nós libertamos as pessoas, né? E o apego não, nós queremos ter controle sobre as pessoas, né? Diferente, né? Então, ou seja, escolhemos o futuro de amanhã conforme as atitudes e ações de hoje. Depende só de cada um. Sim. É isso. Os espanhóis nos ensinam uma forma bem interessante, diz: hombre hace su destino, né? E é exatamente isso. Nós temos que considerar a faculdade que nós temos, que é o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a capacidade de fazer escolha. Então, nós vamos gradativamente aprendendo a fazer escolhas corretas. E as escolhas, o que nós escolhemos? As sementes que nós vamos lançar, né?
Então, as ações que nós vamos praticar, as palavras que nós vamos proferir, os pensamentos que nós vamos alimentar. Agora, eu não sei se já tocamos isso, porém, o controle de qualidade da semente está em função da lei, da lei áurea, a lei de ouro, aquela que diz, faça ao outro o mesmo que você quer para si próprio. Então, se a minha ação é uma ação que, se fizessem na minha direção, eu adoraria, se as palavras que eu estou dizendo, se outros me dissessem também, eu gostaria, bem, né? E se os pensamentos que os outros estiverem elaborando vibrarem de uma forma positiva na minha direção, é isso que eu estou querendo? Muito bem, então essa é uma boa semente. Agora, precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes as pessoas semeiam sementes inadequadas, porém justificam. É o caso, por exemplo, de querer mudar o outro. Né? Ninguém consegue mudar ninguém, né? E isso especialmente através da crítica. A crítica não é uma boa semente. Bem, porque não transforma. Estamos terminando o nosso programa de entrevista. Leonardo, quer deixar um recado, uma mensagem, falar do seu programa na rádio? Eu apenas direi o seguinte, muita paz e felicidades a todos. Obrigada, Leonardo. Até o próximo programa.